Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, separando esse ambiente da minha casa, aqui o nosso escritório, onde a gente trabalha, onde eu tenho meu tempo devocional com Deus. E eu quero te convidar para estar aqui comigo, para passar esse tempo junto comigo, enquanto nós meditamos na palavra do Senhor, que tem tanto a nos ensinar. Quando o pastor Binho me falou do desafio que seria compartilhar a palavra de Deus com vocês essa semana, nesse domingo, o meu coração começou a pensar num monte de coisa, começou a imaginar um monte de coisa. E o texto das Escrituras que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é um texto que se encontra no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulos 32 e 33. A gente vai ver um episódio da história de Jacó, que tem muito a nos ensinar hoje, nesse tempo em que a gente está recluso dentro das nossas casas, nesse tempo em que a gente se vê numa dinâmica nova nos nossos relacionamentos. E eu quero te convidar a passar esse tempo e a meditar sobre esse tempo novo e essa nova dinâmica que nós estamos vivendo, porque eu creio de verdade que esse tempo que nós estamos em casa é um tempo de reencontro. Sim, um tempo de reencontro. Reencontro com nós mesmos, reencontro com Deus, reencontro com o nosso próximo. É sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. E para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você pode, em Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 32, eu vou fazer a leitura, verso 22, perdão, eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar aí da sua casa. A palavra de Deus diz assim: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e, todavia, a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. A gente segue agora para o capítulo 33, porque a história continua. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos aí na sua casa, chame para junto de você
sua esposa, seus filhos, seu marido. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa entender o que a palavra tem a falar aos nossos corações. Querido Deus, eu te agradeço porque a Tua palavra fala conosco ainda hoje. E nessa hora, como povo do Senhor, nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos derramar a nossa alma na Tua presença, certo de que o Senhor pode falar conosco. Deus, nós temos vivido tempos em que nos sentimos tão perdidos. A nossa normalidade foi bagunçada, Deus, e nós nos vemos diante de uma nova configuração de vida. Por isso eu te peço, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a, no meio de tantas vozes, discernirmos a voz do Senhor que nos chama, a um reencontro conosco mesmo, a um reencontro contigo, a uma ligação mais íntima e profunda contigo, e a um reencontro com o nosso próximo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Eu oro agora por cada irmão, por cada irmã que em suas casas, ó Deus, tem clamado nesse tempo de crise, tem pedido ao Senhor, ó Deus, seja qual for a causa. Irmãos com problemas de saúde, irmãos que têm sentido, Deus, no seu emocional, tanto sofrimento, tanta dor, irmãos, ó Deus, que perderam o emprego, irmãos que têm perguntado como vão pagar as contas, como vão sustentar a família. Deus, no nome de Jesus, que a Tua graça os alcance agora e que o Senhor também nos use como instrumentos da Tua graça para abençoar esses irmãos. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho. E nessa hora, enquanto nós abrimos a Tua palavra, prontos para lê-la, prontos para ouvir a Tua voz, nós te pedimos, fala, Senhor, para que nós falemos. Fala, para que nós não morramos. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu me lembro que um dos momentos mais agudos da minha vida foi quando eu tive que sair da minha cidade para vir para Campinas, para o seminário, começar os meus estudos. Eu lembro que num determinado momento em que eu tinha uma vida estável, uma vida construída ao redor da minha família, ao redor de pessoas conhecidas, eu estava numa igreja onde eu nasci, me criei, cresci, tinha o meu trabalho, tinha os meus amigos, tinha os meus relacionamentos que foram construídos a tanto custo. E de repente, quando eu me mudei para Campinas, eu era apenas mais um no meio de uma multidão, longe de tudo que me conhecia e longe de tudo que eu também conhecia. As minhas bases foram tiradas, a minha própria identidade, de uma certa forma, foi perdida. Sim, porque se antes eu era o Tássio, filho de Levi, filho da Tati, eu era o Tássio que cantava na igreja, que conduzia os adolescentes, participava das diretorias de departamento. Eu agora era um seminarista sem nome, numa terra grande. A minha cidade é minúscula e de repente eu estava em Campinas, uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. E as minhas bases foram tiradas. Eu havia me perdido na minha identidade e eu me lembro de, naquela época, procurar a ajuda de um psicólogo para entender tudo aquilo que estava acontecendo, toda a dinâmica da nova vida que eu estava vivendo. Eram momentos de crise. E os momentos de crise servem para fazer com que a gente cresça. Existe um teólogo da República Tcheca, Tomáš Halík, e ele diz que toda crise é uma oportunidade de purificar o conceito que nós temos de Deus, o conceito que nós temos de nós mesmos e o conceito que nós temos do outro. Isso eu estou parafraseando uma fala dele que é recorrente em vários dos escritos do Tomáš Halík. Toda crise é uma oportunidade de nós purificarmos o nosso conceito a respeito de Deus, de nós mesmos e do próximo. Sim, porque é nesses momentos que todas as nossas crenças erradas a respeito de Deus, de nós mesmos e do outro são colocadas à prova. E ali, no sofrimento, ali no momento de crise, a gente é obrigado a depurar a nossa visão. A nossa visão se torna um pouco mais clara a respeito de Deus, do outro e de nós mesmos. E olhando para esse texto de Jacó, olhando para a história de Jacó, um homem que viveu
a vida toda com a visão turva, com uma noção de sua identidade, uma noção de identidade de Deus, uma noção da identidade do seu próximo também turva. Agora, nesse episódio que a gente acabou de ler, de Gênesis 32, Gênesis 33, ele tem a oportunidade, em um momento de crise, de depurar a visão que ele tem, o conhecimento que ele tem a respeito de Deus, dele mesmo e do próximo. Sim, os momentos de crise são momentos propícios para isso. E, num primeiro nível, a gente olha para esse texto e vê que Jacó tem no Val de Jaboque uma oportunidade de depurar a sua visão a respeito dele mesmo, tendo um reencontro com ele. Olha só o que dizem os versículos 22 a 24 de Gênesis 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. E Jacó ficou sozinho. A gente vê aqui Jacó, aquele homem que tempos atrás havia fugido da casa dos seus pais, porque ele havia traído seu irmão Esaú, na verdade comprado o seu direito de primogenitura, e agora ele saiu fugido de Padã-Arã em direção à terra do seu tio Labão, porque ele havia traído seu irmão Isaque, não apenas Isaque, ele havia trapaceado o seu irmão Esaú, mas ele havia trapaceado o seu pai Isaque, que já era um idoso que não conseguia enxergar direito. E a gente vê Jacó, depois de fugir, ele chega na casa de Labão, seu tio, que mais tarde torna-se o seu sogro, e lá, na terra de Labão, ele prova do próprio veneno e ele também é passado para trás por Labão. Labão, a gente sabe, que trapaceou Jacó por 2 vezes. Enquanto Jacó trabalhou para ter Raquel como sua esposa, Labão deu Lia no lugar de Raquel e ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir casar-se com Raquel. E a gente sabe que depois dessa trapaça, depois de trabalhar 14 anos para Labão, Jacó, que havia traído o irmão no passado, havia traído o pai no passado, agora está sendo traído pelo seu sogro, que lhe mudou mais de 10 vezes o salário enquanto ele trabalhava para ter a sua propriedade, as suas ovelhas. E depois de se sentir muito explorado, o que a gente vê é Jacó fazendo o caminho de volta para sua casa. Ele quer retornar para a terra dos seus pais. Só que ele, mais uma vez, sai como fugitivo. A pecha que estava em cima de Jacó era a pecha de um trapaceiro, de um fugitivo, que estava condenado a viver a sua vida como um fugitivo. E aqui em Gênesis 32, o que a gente vê é que esse homem, com a vida tão marcada pela trapaça, pela falta de caráter, agora marcada também pela trapaça que outros faziam com ele, de noite, se levanta mais uma vez com as suas 2 mulheres e os seus filhos e vai atravessar um lugar de passagem, vai atravessar um lugar de mudança na sua vida. À noite, na Bíblia, várias vezes quando a gente olha esses momentos de noite nas Escrituras, a gente percebe que a noite sempre fala para nós, traz para nós uma imagem de angústia. E nessa noite de luta de Jacó com aquele homem, porque o texto começa dizendo que é um homem, não revela de cara a identidade dessa pessoa para a gente. E nesse momento de luta que Jacó se encontra, um momento de luta solitária, no meio da noite, Jacó enfrenta a sua batalha final, a batalha que vai pôr fim à sua angústia e à sua fuga, desde que ele havia traído Esaú no passado. Mas a gente vê também que, além de ser de noite, além de ser nesse momento de angústia, Jacó está sozinho. A solidão de Jacó serve para nós com um importante propósito. Jacó deve se encontrar com ele mesmo e com Deus, sozinho, sem posses, sem proteção, sem algo a se apoiar. Ah, eu sou Jacó, o genro de Labão. Ah, eu sou Jacó, o filho de Isaque. Não, ele está ali naquele vale, naquele momento de noite, de escuridão, sozinho. E a única coisa com que ele conta é a sua própria identidade. E os versículos 27 a 28 dizem para a gente o seguinte:
O homem com quem Jacó estava lutando, lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Qual é o seu nome? Essa pergunta, que para a gente pode parecer uma pergunta muito inocente, na verdade, quando é feita para Jacó, atinge o peito dele em cheio. Porque o nome de Jacó, o nome que ele recebeu no seu nascimento, o seu nome de batismo, significava algo que não é muito agradável. O nome Jacó significa suplantador, trapaceiro, sabotador. Jacó teve que viver a vida inteira dele com essa pecha. E ali, no vale de Jaboque, Deus havia providenciado um tempo de reencontro entre Jacó e ele mesmo. Entre aquele homem que viveu a vida toda com a pecha de trapaceiro e a sua identidade. A gente nota um certo tom de tristeza na fala de Jacó, quando o homem pergunta qual é o seu nome, e ele responde: suplantador, trapaceiro. Era com isso que Jacó convivia ao longo da sua vida. E aquele homem dá um novo nome para Jacó. Ele diz: o seu nome a partir de agora não será mais Jacó, mas sim Israel. No Antigo Testamento e na Antiguidade, dar nome a alguém significa ter autoridade sobre essa pessoa. Quando Deus, lá no comecinho de Gênesis, manda que o homem dê nome aos animais, Deus, na verdade, está dizendo: olha, ao dar nome para esses animais, você está exercendo domínio sobre eles, porque quem dá nome a alguém tem domínio sobre ele. E Jacó, que viveu a vida inteira debaixo da opressão de ser conhecido como um suplantador, como um trapaceiro, agora tem o seu nome mudado por alguém que é mais poderoso que ele. E esse nome que Jacó recebe significa um príncipe de Deus. É interessante, meus irmãos, se a gente olhar para a nossa vida, tantas vezes a gente carrega na nossa caminhada, carrega ao longo de anos algumas pechas, alguns nomes que tentam definir a nossa identidade, e a gente acaba construindo a nossa identidade em cima desses nomes que nós recebemos. Qual é o seu nome? A pessoa de uma vida sofrida, a pessoa que de repente teve problemas muito sérios com os pais, a pessoa que não consegue ficar em emprego nenhum, a pessoa que não consegue terminar o que começou. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? A pergunta que forçou Jacó a tomar consciência da vida dele, de erro, de trapaça, é a pergunta que Deus faz para nós hoje. Qual é o seu nome? E Deus faz essa pergunta para nós, nos ajudando a tomar consciência de nós mesmos. Deus nos faz essa pergunta tentando nos tomar consciência dos nossos erros e dos lugares nos quais nós estamos apoiando a nossa identidade. Qual verdade ao seu respeito você está sendo obrigado a encarar nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise? Nesse tempo que você está isolado socialmente na sua casa, quais verdades, quais falas ao seu respeito você está sendo obrigado a encarar? Por pior que seja o seu passado, por piores que sejam esses nomes que você está tendo que encarar, aquilo que você ouviu na sua infância de alguém, dos seus pais, ou de algum familiar, ou de alguém na escola, ou de alguém no seu trabalho, algum ex-patrão, por piores que sejam esses nomes, o Senhor nos convida a termos um reencontro com esses nomes que nós recebemos, com esses estigmas que nós carregamos, porque é no vale da decisão, no momento de escuridão, na noite, quando nós nos encontramos sozinhos, que o Senhor nos convida não apenas para esse reencontro com a gente mesmo, mas Ele nos convida para um segundo encontro, um encontro transformador, que muda o nosso nome, que muda a nossa história. Além desse encontro conosco mesmo, o Senhor nos chama para um encontro com Ele. Os rabinos antigos dizem que a nossa alma caminha na velocidade de um camelo, muito lentamente, e que muitas vezes é necessário que a gente pare o que a gente está fazendo para esperar a nossa alma chegar até nós.
Nesses tempos de reclusão, meus irmãos, a gente se vê tão perdido. Talvez você, ao olhar para a sua vida, se sinta perdido na sua própria identidade. Você acha que é o que as pessoas dizem a seu respeito. O Senhor nos convida a pararmos no meio da estrada, no vale de Jaboque, esperar que a nossa alma, que caminha lentamente, chegue até nós, para que nós tenhamos um reencontro com a gente mesmo. Mas o segundo encontro que esse texto conta para a gente é que Jacó e nós podemos ter um reencontro com Deus. Jacó, que no passado, quando fugia de Esaú, encontrou-se com Deus quando ele dormiu lá em Betel, deitou-se sobre uma pedra e ele teve um sonho no qual o céu se abria, uma escada descia do céu, anjos de Deus subiam e desciam, e Jacó chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Agora, quando ele volta no seu caminho, ele tem mais uma vez um encontro com Deus. Gênesis 32, versículos 24 a 26 diz o seguinte: Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até ao amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus aqui se coloca em pé de igualdade com Jacó, porque Jacó, quando está lutando com Deus, ele enxerga um homem. Que interessante isso, Deus se colocando em pé de igualdade para lutar com Jacó. E é engraçado que a gente vai ver que no meio daquela luta, no meio daquela noite difícil de briga entre Jacó e ele mesmo, e agora com aquele homem, com aquele estranho que está na sua frente, a luta se estende pela madrugada, e o que a gente vê é que quando o dia ia nascendo, o dia ia raiando, o homem quer ir embora, pois o dia já estava amanhecendo. É o que o homem diz para Jacó. E aqui Jacó tem certeza do que está acontecendo, Jacó tem certeza de quem é que está brigando com ele. Porque Jacó sabia que ninguém pode ver à luz do dia a face de Deus e permanecer vivo. E Jacó sabe que aquele homem quer ir embora no amanhecer, no alvorecer, para que Jacó não veja o rosto dele e morra. Mas Jacó responde para aquele homem no ato de ousadia: Eu não te deixarei ir sem que me abençoes. Tantas vezes, meus irmãos, no meio da nossa noite escura, no meio da nossa solidão, a gente se encontra com esse homem que se coloca em pé de igualdade com a gente para lutar conosco. Ele se torna acessível para fazer com que a gente enfrente algumas lutas, para que no meio das nossas lutas a gente reconheça aquele que está lutando com a gente, aquele que está mudando a nossa vida. Mas, assim como Jacó, às vezes a gente está lutando com Deus, mas não consegue enxergar Deus porque a nossa visão está impedida. Quando Deus finalmente muda o nosso nome, mostrando o seu poder e a sua autoridade sobre nós. Quando Deus finalmente toca na articulação da nossa coxa, de forma que a gente saia daquele lugar mancando. A nossa vida é transformada. Olha só o que os versículos 29 a 31 dizem pra gente. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando da coxa. Jacó, de Deus face a face, sobrevive. Jacó sai dali com vida, apesar de ver Deus face a face. Lembrem-se que ninguém poderia ver Deus face a face e sobreviver. Mas apesar de sair com vida, o Jacó que sai dali não é o mesmo Jacó que chegou naquele vale, que chegou naquele lugar. Não é Jacó, porque na verdade o Jacó, o trapaceiro, o suplantador, viu a face de Deus e morreu. E a partir daquele encontro, a partir daquela morte interior, nasceu um outro homem. Não mais um suplantador, mas um príncipe de Deus. Jacó sai de lá, não como suplantador, mas como Israel. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é, nesse tempo de crise,
nesse tempo, que é um tempo tão propício para o nosso encontro conosco mesmo, mas também para um encontro com Deus. Você está se aproveitando desse tempo para se deixar ser mudado por esse reencontro com Deus? Talvez você se lembre dos dias do seu primeiro amor, quando você era apaixonado, seu coração queimava por Deus, pelas coisas de Deus, mas por algum motivo o seu amor esfriou e você se vê necessitado de um reencontro com Deus, um reencontro transformador. Você tem deixado Deus lutar com você durante esse tempo? Você tem buscado a face de Deus de forma que esse encontro seja um encontro transformador? É muito interessante a gente notar que muitos anos depois, Jesus, um descendente de Jacó, teve uma noite inteira de luta com Deus. Não no Vale de Jaboque, mas no Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus, sabendo que era chegada a hora dele passar desse mundo para o Pai, ele se entrega a Deus em oração, se entrega ao Pai em oração, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus entrega a sua vida, Jesus vai até o Monte do Calvário, dá a sua vida, assim como Jacó foi tocado na articulação da sua coxa, Jesus agora recebe em todo o seu corpo o peso da ira de Deus. Jesus sente o peso que Jacó sentiu de uma vida inteira afastado de Deus, sim, porque todo o nosso pecado estava sobre Cristo e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ali na cruz do Calvário, Jesus, ao dizer as suas últimas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Sente o que Jacó não sentiu no vale de Jaboque, porque Deus o abençoou ali. Jesus sente o que eu e você jamais sentiremos na nossa vida, uma total desconexão com Deus, porque sobre Jesus foi derramada toda a ira, todo o peso do pecado do mundo. E hoje, eu e você podemos livremente recorrer, não ao Vale de Jaboque, mas ao Monte do Calvário, esse lugar de reencontro, esse lugar que se tornou uma ponte entre nós e Deus, para que nós pudéssemos nos reencontrar com nós mesmos, nos reencontrar com Deus que nos oferece perdão através de Jesus Cristo. Mas se esse tempo de pandemia nos convida a olharmos, a termos esse reencontro conosco mesmo, a termos esse reencontro com Deus, a cruz, o tempo de pandemia e esse texto de Jacó nos convida a um terceiro reencontro, a um reencontro com o nosso próximo, a um reencontro com as pessoas que estão ao nosso lado. Mas você pode pensar, Tássio, que absurdo isso. Nós estamos em tempos de isolamento social. Como esse texto pode me chamar a um reencontro com o meu próximo? Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, nós somos convidados a olhar para o nosso próximo mais próximo. E talvez o próximo mais próximo de você agora seja o seu cônjuge, sua esposa, seu marido. Talvez o próximo mais próximo de você agora sejam seus filhos, sejam o seu pai mais velho que mora com você, que mora na sua casa, seja algum parente que está dividindo com você a dinâmica do dia a dia. E quão difícil é, meus irmãos, quão difícil é, nesse tempo de pandemia, a gente ver esse terceiro reencontro. Na vida do dia a dia normal já é difícil a gente ter esse reencontro com os outros, não é verdade? Agora, então, que a gente está mais irritado, os nervos estão à flor da pele, o Senhor nos convida, além de nos reencontrarmos conosco mesmo, além de nos reencontrarmos com Ele, a nos reencontrarmos com o nosso próximo. Olha só o que os versículos 29 a 31 dizem para a gente, de Gênesis capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Depois de me reencontrar comigo mesmo, depois de me reencontrar com Deus, aí sim eu estou apto a me encontrar com meu irmão. Eu estou apto a me reencontrar com o próximo. Eu estou apto a me humilhar diante do meu irmão com quem eu tive problemas no passado.
a me humilhar diante da pessoa que mora comigo, que divide o mesmo teto comigo, a olhar para essa pessoa e perdoá-la pelos erros constantes dela. Talvez você tenha alguma mágoa guardada no seu coração com seu cônjuge, ou seu filho falou algo com você, os seus pais te feriram e aquela palavra está cravada no seu coração e tanto tempo se passou e você não consegue olhar com misericórdia para essa pessoa que te machucou, que te feriu no passado, mas que é o seu próximo mais próximo. O texto de Gênesis 33 nos chama a olhar para essa experiência de Jacó e Esaú e ver que quando Jacó se encontra com seu irmão, a sua posição é de humildade. A gente não vê mais um jovem arrogante que compra, que rouba o direito de primogenitura do irmão e que quer vencer a qualquer custo, quer ter a bênção a qualquer custo. A gente vê um Jacó humilhado por Deus no vale de Jaboque, humilhado pelo passado dele, mas agora como um novo homem. Ele está apto a se reconciliar, a se aproximar do seu irmão, a se humilhar e pedir perdão. E o que a gente vê é que ambos choraram naquele momento de reencontro. Meus irmãos, esse tempo de pandemia, esse tempo de reclusão social, é um chamado a nós para termos um reencontro com o nosso próximo, ao reencontro com nossos cônjuges, com nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, nos versículos finais dessa história, a gente vê que Jacó manda vários presentes para poder aplacar a ira do seu irmão Esaú. Esaú recusa receber aqueles presentes porque Deus já havia feito Esaú muito próspero na sua vida. Porém, Jacó insiste tanto que Esaú acaba recebendo aqueles presentes. Mas o que é muito interessante é a gente ver a fala final de Jacó para o seu irmão Esaú. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Meus irmãos, eu queria destacar uma coisa aqui para você. A palavra face, panim no hebraico, é uma palavra que se repete muitas vezes nesse texto, várias vezes ao longo da história de Jacó. Jacó foge da face do seu pai, Jacó foge da face do seu irmão Esaú, Jacó foge da face de Labão, porém no vale de Jaboque ele encontra com Deus face a face. E ali ele dá o nome de Peniel para aquele lugar, porque ele diz, eu vi Deus face a face, eu vi a face do Senhor, do Deus eterno, nesse lugar de reencontro. Agora, Jacó não vê mais a face de um Esaú zangado, que foi o Esaú que ele deixou para trás quando fugiu de sua terra. Ele vê a face do seu irmão, que é uma face favorável para ele. E ele diz, meu irmão, ao ver o seu rosto, ao contemplar a sua face nesse reencontro tão especial, ver a sua face é como ver a face do próprio Deus. E Jacó havia visto Deus agora há pouco, porém ele reencontra Deus na face e no rosto do seu irmão. Jacó reencontra Deus na face e no rosto do seu próximo, da pessoa que estava mais próxima a ele naquele momento. Jacó agora entende que por haver visto Deus face a face, ele também pode encarar para o seu irmão. Ele pode ver o seu irmão da mesma forma que ele viu Deus, face a face. Quando nós vemos Deus face a face, nós somos desafiados a encarar o nosso próximo, a encarar o nosso irmão. Nós somos liberados para seguir o nosso caminho de volta para casa. Ver a tua face, meu irmão, é como ver a face de Deus. E aqui, para a gente finalizar essa palavra, você tem visto nesse tempo de crise, lembremos que tempos de crise, segundo Tomás Halick, são tempos de oportunidade, são tempos de oportunidade de vermos Deus, vermos o nosso próximo e vermos a nós mesmos. Você tem aproveitado esse tempo de crise para parar por algum tempo, e agora o que a gente mais tem é tempo, na verdade. Você tem parado para ver Deus na face da sua esposa? Você, mulher, tem parado para ver na face do seu marido Deus, e você tem dito, nossa, como posso enxergar você de uma forma diferente, meu marido. Minha esposa, como eu posso me reapaixonar por você, porque
Quanto tempo eu não parava demoradamente para poder olhar no seu rosto e contemplar o seu rosto é ver a face de Deus? Você tem parado nesses dias de crise? Tempos de crise são tempos de oportunidade. Você tem parado nesses dias para olhar para os seus filhos e ver, nossa, como os meus filhos cresceram, como a imagem de Cristo está sendo formada na vida dos meus filhos. Glória a Deus por isso. Tempos de crise são tempos de oportunidade. Tempos de crise são tempos de reencontro. Você tem encontrado a face de Deus na face do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais? Você tem tido essa visão da face de Deus através da face das pessoas que te são queridas? Todo tempo de crise é uma oportunidade. Toda crise é uma chance. Você tem aproveitado as chances que Deus está te dando nesse tempo de crise? Esse tem sido um tempo de reencontro com o seu eu interior? Esse tem sido um tempo de reencontro face a face com Deus? Esse tem sido um tempo de reencontro com o seu próximo? A minha oração é que Deus te ensine a parar para esperar a sua alma chegar e que você possa reencontrar-se com você mesmo. A minha oração é que você, de noite, nos tempos de solidão, você possa estar no vale da decisão e se reencontrar com Deus e vê-lo face a face, morrer para o seu passado e viver para uma nova história como príncipe de Deus. A minha oração é que nesse tempo você consiga olhar para as pessoas que te cercam e ver o rosto de Deus brilhando na face dessas pessoas. Que esse tempo de pandemia, que esse tempo de crise seja um tempo de oportunidade. Que esse tempo de reclusão social seja um tempo de reencontro na sua vida, na sua família e na sua vida com Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.